Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Danilo Marques. E nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história. Bom, eu sou médico, me formei em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas e fiz especialização em Nutrologia e Medicina Funcional Integrativa. Por isso que nesse canal você vai ver muito conteúdo sobre metabolismo, longevidade e peptídeos, que agora está no hype. Esse vai ser o principal assunto onde a gente vai focar e se concentrar aqui. Contando um pouquinho da minha história, eu enxergo a medicina como um propósito de vida mesmo, porque aos 5 anos de idade eu já escolhi ser médico. E a minha maior incentivadora foi a minha avó. Minha avó foi parteira por muitos anos, era uma mulher raiz da zona rural, aquela mulher bruta mesmo, casca grossa. E ela me incentivou muito. Inclusive, nos períodos onde meu pai não tinha condições de pagar a minha escola, ela pagou meus estudos e sempre me viu como médico desde sempre. Para minha avó, era Deus no céu e médico na terra. Ela sempre foi uma católica fervorosa e também já me ensinou muito sobre a vida espiritual. Doutor, e a sua avózinha, ela conseguiu ainda ver o senhor se formando? Então, infelizmente não, mas ela me viu entrando no curso, pelo menos, né, sendo aprovado no vestibular. Ela chorou bastante, inclusive, assim como meu pai. Então, ela viu eu falecer, eu estava ali mais ou menos na metade do curso, né, mas só dela ter me visto ali ser aprovado, né, eu já fico feliz e fico grato por isso. Foi uma infância e adolescência bem sofrida também, porque eu descobri que eu tenho um quadro de autismo nível 1, então desde sempre fui uma criança diferente, então já sofria muito bullying no colégio por conta disso, a forma que eu me comportava, eu também chorava muito fácil, até porque passei por dificuldades dentro do meu ambiente familiar. Os meus pais, eles se divorciaram na época, né, depois voltaram, aquela confusão toda, e inclusive quando eu entrei no ensino fundamental, eu sabia ler e escrever, mas eu desaprendi, eu esqueci. É isso mesmo. Que depois eu fui descobrir que é um quadro que pode aparecer, que pode surgir no autismo nível 1, quando passa por um período de estresse muito grande, que eu estava passando na época em relação aos meus pais. E como eu estudei uma parte, então, num colégio de ricos da cidade, um colégio particular, eu sofri bullying também pela minha condição financeira. A minha família demorou a ter uma condição financeira melhor. O meu pai, ele começou como vaqueiro, aí depois ele virou servente pedreiro, até que ele entrou no comércio de roupas e começou a dar uma melhorada. Nessa época minha mãe virou camelô. Então foram duas pessoas que foram muito trabalhadores, né, e suaram ali bastante, né, sustentaram a nossa família com o seu suor. E a gente passava por dificuldades financeiras. Eu, por exemplo, ia para o colégio com um uniforme muito velho, uniforme que às vezes era até ultrapassado, porque o uniforme mudava e eu não tinha condição de comprar um uniforme novo. Então tudo isso gerava muito bullying. Além disso, eu era uma criança muito pequena, muito magro, eu era meio raquítico. E tudo isso foi criando até apelidos, né? O meu grande apelido no colégio era Rato. Então tudo isso foi gerando muito sofrimento para mim. Toda essa infância, né, mais pobre. Eu lembro que o meu maior sonho quando era criança era ganhar de presente de Natal um carrinho de boi. Não sei se você conhece aquele carrinho de boi que tem uns boizinhos em cima. Então, assim, para você ter noção de como era difícil a nossa vida. E aí, graças a Deus, depois ali da infância e adolescência, as coisas começaram a melhorar. Bom, ao longo da minha vida foi basicamente concentrada nos estudos. Posso dizer que talvez eu perdi até a minha adolescência. Talvez não, perdi. Então, foi uma adolescência sem muita curtição, sem muita festinha, sem muitos amigos. Fui aquele nerd clássico que só estudava e no período de tempo livre jogava um bom videogame. E tinha até muita dificuldade assim para me socializar. E recentemente, depois de incríveis 30 anos de idade, que eu fui descobrir que eu tenho um grau de autismo nível 1. Então, hoje eu já entendo por que eu sempre tive essa dificuldade, muitas vezes até de socializar. Doutor, não sei se o senhor conhece a série chamada O Bom Doutor, que fala sobre um médico autista
que ele tinha muita dificuldade de se relacionar com a sua parceira, né? E hoje o senhor já está casado há muitos anos. E como que foi para o senhor essa conquista, se aproximar, se relacionar, entender as vontades dela, quando ela estava feliz, quando ela estava chateada? Como que funcionou essa dinâmica e como funciona isso até hoje? Bom, também foi difícil para mim. Eu não assisti muito a série, tá? Muito pouco. Vi mais cenas, na verdade. Então não posso falar tanto da série em si, mas me parece que o quadro dele é mais forte, é mais sério, é mais incapacitante, né? Mas eu tive dificuldades também. Então as coisas também foram devagar, né? Mais lento do que a média ali das pessoas da minha geração, né? Então meu primeiro beijo, por exemplo, foi depois de 16 anos de idade, para perder a virgindade depois de 20. Então isso para a minha geração acaba que foi mais postergado, né? Foi mais atrasado se a gente for olhar para a média da minha geração, das pessoas da minha idade, né? E sempre tive essa dificuldade muito grande em realmente me relacionar com outras mulheres. Até que eu fui trabalhando isso, né? E graças a Deus conheci minha esposa. Como você falou, estou bem casado aí há muitos anos, graças a Deus. Mas voltando lá, na minha adolescência, então comecei a prestar vestibular, não passei de primeira, então foi um período bem estressante, bem sofrido para mim. Mas aos 19 anos de idade, eu consegui ser aprovado numa universidade federal. E daí a minha história na medicina começou. Doutor, como que foi na faculdade o senhor, mesmo não sabendo que tinha o transtorno do aspecto autismo nível 1, como que foi com os companheiros de sala de aula? Então, na faculdade existiu bullying também, inclusive, mas acredito que foi mais suave. Quando as pessoas estão mais velhas, eu acredito que elas levam de uma forma mais leve, né? No colégio, acredito que pelo fato de serem crianças, não tem muito limite, muito bom senso, elas eram mais cruéis, né? Mais malvadas mesmo. Já os amigos da faculdade, como eram adultos, eles a levavam de uma forma um pouco melhor, né? E como eu também estava mais maduro, eu acabava levando na esportiva, né? Digamos, levava realmente na amizade, entrava na resenha junto, mas sempre me zoavam, né? Devido ao meu jeito. Foi um período bem difícil e eu me alimentava muito mal, tinha muita ansiedade, muito estresse, me estressava muito com as provas. Eu entrei no curso muito magro, eu era basicamente desnutrido. E ao longo do curso eu criei uma nova paixão que foi a musculação e esporte de forma geral. Sempre gostei muito da prática de esportes, de cuidar do meu físico. E aí também fui entendendo mais sobre suplementação. Então fui adquirindo muito conhecimento ali por conta própria mesmo, de forma autodidata. Conhecimento sobre nutrição, educação física, suplementação, porque eu já gostava muito, queria aquele conhecimento para mim. E aí fui até ao longo do curso mesmo me especializando nesses assuntos. E eu não sabia que a minha área existia, olha só. Na época eu sempre gostei muito de hormônios, então eu queria endocrinologia, que é a área da medicina que mais, em teoria, lida com hormônios. Entretanto, quando eu fui fazer o estágio do ambulatório de endocrinologia, eu me frustrei muito, porque o consultório ele é muito engessado, é aquela medicina muito conservadora, tradicional. Então, eu costumo brincar que o consultório era apenas diabetes, tireoide, diabetes, tireoide, diabetes, diabetes, tireoide. Então era isso o tempo todo. Aí uma vez ou outra, uma condição rara endocrinológica. E eu admiro muito o endocrinologista, ele tem que realmente ser valorizado, é um profissional assim, essencial, mas eu percebi que aquilo não era para mim. E no último ano de curso, através do YouTube, então daí até o meu grande sonho de produzir conteúdos e vídeos aqui no YouTube, porque através do YouTube eu descobri a nutrologia, através de um nutrólogo de São Paulo. E daí eu me encontrei, né, nessa área e sou completamente apaixonado. E depois de me formar, eu ainda trabalhei muito no SUS, dei plantões, trabalhei em postos de saúde. Foi uma época muito boa, né, eu sou muito grato a todas as oportunidades que tive. Eu gostava muito também de exercer esse trabalho, mas chegou um ponto que eu precisava seguir o meu propósito. E daí eu iniciei a especialização em nutrologia e, após terminar, eu já comecei o meu consultório particular. E já são aí
cerca de 6 anos de consultório particular. O consultório ele foi crescendo de forma muito rápida. E hoje eu tenho uma clínica, um instituto, na verdade, um Instituto Vivance, que tem vários profissionais aqui comigo. Sou muito grato a Deus por tudo o que eu construí. Grato à minha família, desde a minha avó, que já faleceu inclusive, até os meus pais, a minha esposa, todo mundo ao meu redor, a minha equipe. Sou muito grato a todos por tudo isso que eu construí. Bom, e se você quer me acompanhar mais de perto, acompanhar minha rotina, por exemplo, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais na descrição do vídeo, tá? E se você quer adquirir mais conhecimento baseado em evidência científica, para dessa forma transformar a sua vida, a sua saúde, acompanhe os meus vídeos. E para ajudar o canal, já que eu estou iniciando esse projeto que vai ser grandioso, já ajude o canal curtindo esse vídeo, compartilhando e, claro, não deixe de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.